Graças e paz, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Dá início a mais uma EBD nesse domingo. Vou estar lendo a passagem bíblica que fica em Gálatas 4, de 6 a 7. Diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas essa manhã. Vou estar fazendo aí uma oração. Senhor, obrigado pela oportunidade. Louvado seja o teu santo nome. Toda glória, honra, poder, majestade somente a ti. Nós nos rendemos essa manhã a ti, para que tu venhas nos ensinar. Venha falar da tua palavra, venha falar aos nossos corações, ó Pai. Venha falar às nossas almas, nosso espírito, Pai, que nós precisamos escutar a tua voz essa manhã. Em nome de Jesus nós pedimos a tua graça, Pai. E agradecemos também por essa semana, ter nos dado a tua graça, ter nos abençoado, ter nos sustentado e ter nos fortalecido a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus nós louvamos, adoramos e glorificamos a ti. Amém. Vou estar lendo mais uma passagem bíblica, fica lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. É uma passagem que todos conhecemos, que fala sobre a suprema excelência da caridade, ou amor, como algumas traduções dizem assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, e a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, e se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecerá a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade, o amor. Amém. Que Deus nos abençoe essa manhã. Essa palavra maravilhosa. Você está falando sobre os aniversariantes? São 4 pessoas. Foi dessa semana o Guilherme Cirino, a Marisa, a esposa do nosso pastor, o João Aparecido Pinheiro, a Érica Alterman, e quem está fazendo também aniversário de casamento, aniversário de casamento essa semana, foi o Samuel e a Neide. Que Deus abençoe a vida de todos aí. Está fazendo uma oração. Deus, como tu tens sido tremendo nas nossas vidas. Nós agradecemos, ó Pai, por essas vidas ter completado mais um ano. Tu a tem abençoado, nós temos visto a vida deles. Pai, sustenta em tuas mãos, que os planos deles, ó Pai, sejam os teus planos. E que teus planos, ó Pai, estejam firmados na vida deles. Abençoa, Senhor, grandiosamente e sustenta essas vidas em tuas mãos. Abençoando-me pelo Samuel, pela Neide, por mais esse ano de casamento. Ó Pai, nós temos visto tantas coisas, ó Pai.
mas nós cremos em Ti, que Tu és um Deus que opera nas nossas vidas, renova os nossos corações, renova as nossas vidas, renova o nosso casamento. Oh Deus, como é bom Te servir. É em nome de Jesus que nós louvamos e glorificamos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Amém. Louvado seja Ti. Deus possa estar abençoando essa SBD, essa manhã, em nome de Jesus, que Deus abençoe o pregador grandiosamente, dê sabedoria, dando a direção para falar conosco. Senhor, também nós colocamos as nossas vidas, nosso coração, nosso pensamento, nossas atitudes diante de Ti essa manhã, para que nós venhamos entender o recado que Tu tens para conosco essa manhã. Em nome de Jesus, e louvamos, adoramos a Ti, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, daremos continuidade ao estudo no livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, leremos os versos de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de acontecer, Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Hoje, então, estudaremos a carta à igreja de Esmirna. A segunda das 7 cartas que Jesus revela ao apóstolo João e orienta que envie às igrejas da Ásia Menor. Esmirna, localizada na costa ocidental da Ásia Menor, é a atual Izmir. Possuía um porto discreto, que recebe uma brisa fresca do mar durante os meses de verão, o que torna o clima desta cidade muito agradável. Era uma metrópole comercial nos dias do apóstolo Paulo. Possuía uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. Ficava no final de uma rodovia. Havia na cidade um templo dedicado ao culto ao imperador, o que era motivo de orgulho para os administradores daquela cidade. Se Éfeso foi a primeira na lista das cartas, e nós vimos a semana passada Éfeso como a primeira, Esmirna deveria ser a segunda, pois era a sua grande rival. Esmirna era a mais bela das cidades, chamada de ornamento, chamada de a coroa, também a flor da Ásia. A cidade foi fundada em 1000 a.C. e em 600 a.C. foi invadida e destruída por completo. Porém, em 200 a.C., ela foi reconstruída com ruas amplas e bem pavimentadas. Portanto, é bem significativo para a cidade a maneira que Jesus se apresenta nessa carta, que esteve morto e tornou a viver. Para os moradores de Esmirna, esta apresentação descreve também a cidade que morreu, que foi destruída e depois reconstruída. Havia na cidade de Esmirna, havia muitos judeus ali, e eles exerciam uma grande influência na cidade. E eles eram hostis ao Evangelho e também aos seguidores de Jesus Cristo, pois julgavam ser o cristianismo
uma heresia e uma grande ameaça ao judaísmo. No versículo 8, a parte A, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Como em todas as outras cartas, Jesus se dirige ao pastor, àquele que é responsável pelo ensino, para que se responsabilize em divulgar a mensagem do Senhor a todos os membros da igreja. Alguns poucos iam ler esta mensagem, mas a maioria iria apenas ouvir a mensagem de Cristo para a sua igreja. A parte B do versículo 8 diz o primeiro e o último. Jesus se identifica da mesma maneira que Deus. Ele se identifica da mesma forma que Deus então se identifica para Israel através dos profetas do Antigo Testamento. Conforme está registrado lá em Isaías 44, capítulo 6. Diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Jesus, que estava sendo perseguido pelos muitos judeus influentes e as autoridades de Esmirna, através da perseguição à sua igreja, ele inicia então definindo a sua divindade como sendo igual a Deus em autoridade e poder. E ele diz: o que foi morto e reviveu. Esse era um tema que enlouquecia os judeus, e principalmente os judeus que eram saduceus. Os saduceus eram um grupo muito influente de pessoas ricas, de judeus ricos, judeus que não acreditavam na ressurreição. Portanto, com certeza, esse era um dos motivos da perseguição. E Jesus então reafirma: não estou morto. Jesus reafirma para os seus discípulos, para os seus seguidores nessa cidade: eu não estou morto, mas ressuscitei ao terceiro dia. O Cristo pelo qual vocês estão sofrendo está vivo. Aleluia! Cristo vive. Oh, glória! Jesus não somente vive, mas venceu a morte, e as chaves da morte e do inferno pertencem a Jesus Cristo. Portanto, ele tem poder sobre a morte. Versículo 9, a parte A diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Que palavra de ânimo para aqueles irmãos e irmãs que estavam sofrendo. Eu posso imaginar as orações daquela igreja, daquele povo, quando faziam conhecidos do Senhor as suas dificuldades, quando choravam e clamavam nas madrugadas. E agora, a resposta do Senhor para a sua igreja. Jesus diz: eu ouço as suas orações e vejo as suas tribulações e a sua pobreza. Esta é uma maneira de Jesus dizer que caminha no meio da sua igreja e que a igreja não está sozinha. Provavelmente os irmãos daquela igreja tiveram seus bens confiscados por causa do Evangelho. E a palavra grega traduzida por pobreza, que está no texto, ela refere-se a ser desprezível e mendigo. Então eles ficaram pobres, passaram a não valer muito aos olhos da sociedade a partir de um momento em que perderam todos os bens. E Jesus diz para eles, na parte B do versículo 9: mas tu és rico. Da mesma maneira que são pobres, que ficaram pobres, Jesus diz: mas tu és rico. E o Senhor está dizendo que o fato de serem fiéis a Ele, fiéis a Cristo, mesmo estando eles passando por dificuldade,
Eles demonstravam grande riqueza espiritual devido à fidelidade que possuíam a Cristo. O apóstolo Paulo escreve sobre a região, esta região que nós estamos falando, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 2. Ele diz assim: os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Olha que coisa linda, não é? Mesmo sendo pobres, tendo perdido os bens, quando a igreja de Jerusalém passava por dificuldade, esses irmãos se uniram e ofertaram, diz aqui, não é? Com grande generosidade. Em 2 Coríntios 2,9 também, o apóstolo continua dizendo: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. E a pobreza de Cristo, então, a entrega de Cristo, fez com que aqueles irmãos de Esmirna ficassem ricos espiritualmente. Jesus está reconhecendo aqui a fidelidade, e esta é também uma maneira de dizer: o culto de vocês tem chegado ao céu, pois são verdadeiramente transformados pela palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Portanto, o culto de vocês me agrada, o culto de vocês agrada a Deus. Que palavra maravilhosa de Cristo para aquela igreja. Será que Cristo tem esta mesma palavra para nós, enquanto igreja de Cristo? A parte C do versículo 9 diz: e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. O principal grupo que estava perseguindo os cristãos da igreja de Esmirna eram por nascimento judeu. Porém, Jesus diz que não eram verdadeiramente judeus, apesar de terem nascido judeus, mas eles não eram verdadeiramente filhos de Deus. Eles não estavam verdadeiramente plantados na árvore. Plantados na árvore, eles não estavam. Ou seja, eles não eram verdadeiramente povo de Deus, apesar de serem descendentes de Abraão. Agora, Jesus aponta então para o grupo dos fariseus. Os mesmos que disseram lá em Mateus 12, 24, que Jesus estava expulsando o demônio por Belzebu. Ou seja, apesar do profeta Isaías ter profetizado em Isaías 29, 18, em Isaías 32, 3, em Isaías 35, 5, em Isaías 42, 7, sobre o que Jesus faria, sobre os milagres que Jesus realizaria, eles não creram no Messias. E agora, Jesus os acusa de pertencerem ao grupo de Satanás e não ao povo de Deus. No versículo 10, Jesus se volta novamente para a igreja e diz: não temas o que há de padecer. O Senhor está falando com cada membro da igreja agora, cada um individualmente, e também falando para a igreja como um todo. E ele diz: o futuro de vocês será difícil, mas eu sou o seu Deus. Não tenham medo. Haverá uma batalha espiritual que se desenvolverá no campo material, e o verdadeiro inimigo, que é Satanás, irá agir usando as autoridades humanas para prender e até levar à morte alguns de vocês. Assim que Jesus falou com a igreja, essa palavra dura, essa palavra difícil de ouvir. Eis que o diabo, Jesus disse, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Isto colocará medo no coração dos crentes, os quais deveriam estar preparados para enfrentar. Enfrentar o quê?
confisco de propriedades, como já falamos acima, dos bens, a pobreza extrema e a calúnia contra eles. Era por tudo isso que eles iriam passar. E quando isso acontecer, Jesus está dizendo: creiam, eu continuarei no controle. Não tenham medo. Palavra gloriosa para eles e também para nós. Versículo 10, a parte B, Jesus diz: tereis uma tribulação de 10 dias. O número 10 é usado no Apocalipse para expressar um período completo de sofrimento. Não é um período curto e nem um período longo, mas um período completo. Isso significa que Jesus está dizendo: haverá sofrimento, vocês serão provados, mas o sofrimento terá fim. Não se desesperem, pois ele se acabará. O sofrimento não será para sempre. Na parte C do versículo 10, Jesus então diz: ser fiel até a morte, e uma promessa, que promessa maravilhosa, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta é uma palavra de ânimo para aqueles irmãos e irmãs do primeiro século. Jesus está dizendo que até alguns morrerão, mas eles não devem desistir, devem permanecer fiéis, e fiéis até a morte. Pois aquele que morre com Cristo e morre por Cristo recebe a coroa da vida, que é a vida eterna. Morrer para Ele, morrer para Cristo é viver. Glórias a Deus, aleluia. Filipenses capítulo 1, verso 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No versículo 11 do texto de Apocalipse que lemos, diz assim, Jesus diz assim para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo mais uma vez: ouçam, pois o Espírito de Deus está falando com a igreja. Estas palavras são verdadeiras. É o próprio Cristo, é o Rei do Universo que está falando com a igreja através da pessoa do Espírito Santo. Então, prestem atenção. Prestem atenção nesta palavra. Recebam esta palavra e vivam esta palavra. E este é o conselho de Jesus para esta igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E aí Jesus continua: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte, nós sabemos que é a morte física, é a morte do corpo. E Jesus não prometeu vitória sobre esta morte. A morte do corpo, todos os que não morrerem até a volta de Cristo passarão por ela. Mas a segunda morte, esta é a morte, separação eterna de Deus. Jesus está dizendo para os cristãos de Esmirna e para nós também, cristãos do século 21, deem ouvidos à minha palavra, permaneçam fiéis até o último dia, até o último instante, e eu prometo que viverão ao meu lado eternamente. Aleluia! Pois estaremos ao lado do Senhor, o Senhor que é o Senhor da vida, o Senhor que venceu a morte. Estaremos ao lado do Senhor para sempre. Promessa do Senhor. Aleluia! Aplicações práticas. As palavras de Jesus para a igreja de Esmirna são também para nós hoje. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje
seja de tristeza, de provação, talvez você esteja passando por uma grande luta. Jesus diz para você e para mim, nesta manhã: eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Glórias a Deus. Eu sou Deus e estou com você nesta luta. Eu estou vendo o seu sofrimento. Sinta a minha presença ao seu lado. Não tenha medo. Oh, glória! Essa tribulação tem tempo para acabar, diz o Senhor. Eu já venci, e em mim você é mais do que vencedor. Aleluia! Segundo a palavra de Deus, nos ensina que Jesus conhece a nossa luta, que Jesus ouve a nossa oração. Às vezes nos sentimos tão sozinhos, tão abandonados, à mercê dos problemas, das dificuldades, mas os nossos sentimentos, eles nos enganam sempre, não é? Jesus ouve a nossa oração. Ele conhece todas as nossas aflições e diz para os que perseveram: és rico, és rica, não temas, eu estou contigo. Aleluia. Anime-se. Jesus está falando conosco. Esta palavra é verdadeira e é para você e para mim. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Guarda essa palavra aí no seu coração. Queridos, hoje é dia de eleição. Os irmãos estão cientes, alguns já votaram. Agora o culto está sendo transmitido às 10, mas foi gravado, não é ao vivo hoje, porque o pastor também vai votar. Então, alguns já votaram e outros ainda não. Os que ainda não votaram, tomem muito cuidado. Leve a sua caneta, siga todas as regras, todas as normas, né, de distanciamento para evitar o contágio, né? Vai e cumpra a sua obrigação, mas em segurança, tá bom? Depois volta para casa em segurança e tem um domingo excelente, né, com a sua família, e à noite nós nos encontraremos novamente para cultuar ao Senhor. Vamos orar? Vamos interceder então nesse momento e agradecer a Deus também pelo tempo que tivemos juntos aqui, né? Agradável, estudando a palavra de Deus. Oremos então. Querido Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua maravilhosa presença nas nossas vidas, pela tua presença, Senhor, nos nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de nos juntarmos como igreja para estudar a tua palavra, Senhor. Senhor, que esta palavra fique gravada no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e que possamos cumpri-la, Senhor, sermos fiéis até a morte, Senhor. Que possamos receber a coroa da vida maravilhosa, viver contigo a eternidade. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Senhor, queremos ainda interceder, Senhor, pelos que estão doentes, por todos os pedidos que têm sido feitos, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouve a oração do teu povo, Senhor. Aquele que está doente, Senhor, vai ao encontro com a tua cura, Senhor. O Senhor é Deus de cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que tem poder. O Senhor curava no passado e cura ainda hoje, no presente, Senhor, porque o Senhor é um Deus imutável, o Senhor não muda, Senhor. Oh, aleluia. Então cura, Senhor. Cura, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão sentindo dores, meu Pai, tem misericórdia. Senhor, alcança também, visita os lares
que tem pedido oração, Senhor, constantemente, Senhor, que tem pedido, Senhor, por libertação, que tem pedido, Senhor, por salvação. Salva, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Salva, Senhor. Vai ao encontro também, meu Deus, daqueles que estão desempregados. Aqueles que estão desempregados, meu Pai, que precisam de uma porta de emprego. Nós nos preparamos, nós procuramos, mas quem abre portas é o Senhor. Nós cremos nisso. Por isso pedimos, abre, Senhor, porta de emprego para o teu povo, Senhor. Vai ao encontro daqueles que estão desempregados, Senhor, e abre as portas, meu Pai, para que possam encontrar um emprego e trabalhar, Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão gostoso, tão agradável que passamos na tua presença e na companhia dos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sê conosco durante este dia e traga-nos novamente à noite para cultuarmos o teu nome mais uma vez. Por Cristo Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, beijo a todos, forte abraço e tchau. Até o nosso próximo encontro. Até a noite. Tchau.